só um teste, por enquanto. Daqui a pouco começamos. Oi, Evelise. Comecei um pouquinho mais cedo. Oi, Jéssica. Só para fazer o teste.
Daqui a pouco iniciamos. Falta um minutinho, né? Para começar. Pronto. No meu deu. 18 horas agora. Então, minha gente, boa noite. Tudo de bom para vocês. A gente tenha alguns minutos de bom proveito aqui de leitura, né? De conversa, de fala, e que Deus nos abençoe. Eu estava antes colocando este livro aqui, porque é justamente sobre este livro que nós vamos estar falando hoje, na Semana da Família, da Sexta URI. Então, foi distribuído temas, né, para várias pessoas de vários centros espíritas, e cada um ficou responsável, né, em ler e trazer para vocês as informações daquela leitura, né, acrescentando um pouco com o embasamento teórico que a gente tem, das vivências, né? Então, vamos iniciar. Nós vamos falar hoje, então, sobre o sofrimento, né? E o tema, o sofrimento, está neste livro, na parte 2, no segundo item. E o nome do título é assim: O sofrimento parece ser o único processo que nos leva ao bem. Então, todos nós trouxemos, a gente sabe que nós trouxemos um endividamento com a lei divina. Todos, né? A gente já nasce com esse endividamento. A gente infringiu muitas vezes a lei do amor nas nossas diversas encarnações que tivemos aqui nesse planeta Terra, né? Que costumamos frequentemente cometer. Isto dificulta a nossa marcha evolutiva. E é justamente em face dessas dívidas que a maioria da humanidade encontra toda sorte de dificuldades, dores físicas e morais, né? Submetidas ao processo de evolução pelo sofrimento, né? Então aqui a gente começa a explanar um pouco essa questão, né? Inicial que coloca ali, o livro afirma, né, que o sofrimento parece ser muitas vezes o único processo que nos leva ao bem. A gente sabe que não é o único, mas o que nós vamos ver é que em algumas situações ainda o é. Lembrando que o mundo que habitamos está nos estágios de provas e expiações, né? Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Esse mundo de provas e expiações é um mundo onde onde ainda o mal está mais forte, né? Na balança o mal está pesando mais. Então, o mundo de regeneração será então um mundo em que o bem vai se sobrepor ao mal, né? Lembrando sobre essa questão aqui do sofrimento, né? E da dívida com a lei maior, tudo mais, eu fui buscar no livro dos Espíritos, na pergunta 920, que faz a seguinte pergunta:
O homem pode gozar de uma felicidade completa, né? Então ele explana e a partir de um certo momento eu trouxe alguma informação para cá que é o que cabe a gente estudar aqui. Então, existe felicidade completa? A vida lhe foi dada, ele responde, como prova e expiações. Até então, é possível amenizar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, em mundos superiores, a felicidade, ele afirma isso porque em mundos superiores a felicidade é de um tamanho que nós desconhecemos, é inimaginável para nós, nossa vivência aqui no planeta Terra. Ainda. O sofrimento parece ainda o único processo que nos leva para nos levar a modificações no sentido do bem e do amor. As dores nos parecem ainda os únicos recursos, capazes de nos despertar das transformações indispensáveis ao nosso progresso espiritual. Quando ele fala em dor aqui, ele está se referindo a guerras, a orfandade, a fome, a doenças. No grupo familiar, a gente pode pensar nos conflitos familiares, que sempre são tão difíceis, né? Familiares de espírito. Quando se forma uma família consanguínea, biológica aqui no planeta Terra, essa família ela vem do mundo espiritual e alguns dos seus componentes eles vêm como espíritos afins, né? Espíritos com uma energia parecida, espíritos que de alguma forma vão construir vão se melhorar, vão continuar crescendo juntos, né? Mas também tem aqueles espíritos, né? Que vêm mais como para provas e expiações. Então, um irmão, um tio, um pai, né, da qual nós sentimos muitos problemas, nós temos muito conflito e sofremos bastante por eles, justamente porque Deus é tão bom, Ele é tão justo, que Ele faz nós voltarmos aqui no planeta Terra para que a gente possa fazer as pazes, a gente possa se encontrar. É uma oportunidade para ambos os espíritos, né? Para aquele que provocou uma situação difícil, como aquele que recebe, né? Então, o que fazer com isso, então? Como lidar com o sofrimento que é inerente ao ser humano? O que a gente pode fazer? Que existe o sofrimento, existe, né? Isso é fato, a gente observa, o livro está nos trazendo essa informação, o livro dos Espíritos também falou a respeito disso, assim como muitas obras de Kardec, né? Então, o que poderemos fazer com essa situação que é inerente do ser humano, é próprio do ser humano? Primeiro, aceitar as provas, experimentá-las com resignação. Essa é a grande questão. Aceitar as provas e experimentá-las com resignação, ou seja, com um entendimento maior, né? Se eu tenho um pai, um irmão, um tio difícil na família, eu tendo um conhecimento um pouco maior que a filosofia espírita nos trouxe, é mais fácil de conviver, é mais fácil de entender, é mais fácil até de buscar vencer esses obstáculos com paciência, de forma decisiva. Quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente se reconhece nesse mundo, a gente sabe para que veio, a gente sabe para onde vai, e a gente tem esse conhecimento maior, a gente pode estar lutando e vencendo obstáculos, inclusive os obstáculos de conflitos familiares, né? Com paciência e de forma decisiva, porque a gente sabe o que fazer, né? Passamos a pensar em Jesus, né? Como é o nome desse livro aqui? Educação com Jesus. Quando a gente começa a buscar essa educação,
a gente consegue trazer ela para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então, estas são as condições básicas para evoluir, né? Atitude mental é indispensável para o progresso do espírito. A atitude mental ela é indispensável para que a gente estabeleça uma ação, né? E essa ação em prol de um processo de, de ascendência espiritual. Mas como atingir este propósito? Como evoluir? Primeiro, deixa eu ver o que colocaram aqui. Aprender. A Jéssica colocou aqui: aprendemos na doutrina espírita que nada acontece por acaso. Imaginemos algo tão importante quanto a nossa família. Claro que não estamos em nenhuma razão com as pessoas à nossa volta. Sim, é justamente isso, né? Tem sempre uma causa. Essa causa, ela sempre acaba efetuando um efeito. Lar é um laboratório de amor, isso mesmo, Jéssica. É o grande laboratório do amor. É aqui que nós vamos aprender realmente, né, a amar, aceitar as diferenças. Aqui a gente vai aprender a tolerar. Aqui a gente vai aprender a ter paciência, né? E todos esses bons atributos que nos ajudam a evoluir. E conscientizando-se de si e do mundo externo, é imprescindível o propósito de aceitar os desafios da dor, na conquista do seu eu imortal. Então, isso a gente aprende no Espiritismo, né? A doutrina espírita ela nos traz muita informação valiosa, né? E aceitar essa dor, né? A revolta nunca leva a nada. Nós estamos num momento muito difícil, num momento passando por uma pandemia, né? Sabemos que a humanidade já passou por outros momentos tão difíceis quanto esses ou mais, né? Nós só estamos vivendo mais um momento difícil. Então, quando a gente fala em aceitar a dor, né? Aceitar os desafios da dor, né? Às vezes fica um pouco complicado e às vezes a gente não consegue entender. Às vezes fica complicado e a gente não consegue entender. Fica muito difícil, né? Mas é por aí. É por aí. E os grupos de família, a qual a Sextaúri está se propondo, né, através de vários centros espíritas em várias cidades, justamente de reunir os grupos, né, através da evangelização infantil, reunir as crianças, para aprender desde ter idade. A gente aprendeu aqui que desde a infância, desde o útero materno, a criança está aprendendo, né? Então, ali a gente tem a reunião das crianças, temos o grupo grupos de jovens, temos grupos de família. O nosso centro espírita aqui em Guaramirim ainda é muito pequeno, né? A gente não tem ainda um grupo específico da família. Temos a evangelização, sim, mas não temos ainda o grupo da família. Porém, estamos estudando para, assim que for possível, estar trabalhando um pouquinho mais. Aliás, essa conversa nossa aqui já é o início de um trabalho, né? Então, essas condições básicas para evoluir, a atitude mental é indispensável. Mas, como atingir este propósito e evoluir? Que forma que eu vou evoluir? Abrindo-se para a renovação espiritual. Essa é a questão, abrir para a renovação espiritual. E o que seria abrir-se para a renovação espiritual, se não é aquilo que a gente já lê no Evangelho, quando Jesus coloca olhai e vigiai, ou vigiai e olhai, vigiai e olhai, que é justamente quando nós conseguimos abrir, quando nós estamos aptos a receber, né, a receber a palavra de Jesus, então, e esse conhecimento todo,
nós vamos olhar para o mundo também de uma forma diferente. Em conscientizando-se de si mesmo e do mundo externo, é imprescindível o propósito de aceitar os desafios da dor na conquista do seu eu imortal. Então, como pode o homem admitir o sofrimento? Né? Como é que pode? Né? Muitas pessoas às vezes perguntam, talvez alguns de vocês que estejam assistindo se perguntam, mas como é que pode o homem admitir o sofrimento como uma concessão, uma permissão de Deus? Como é que isso pode acontecer se para a maioria o sofrimento não passa de uma resultante da maldade humana? Sim, minha gente, temos muita maldade humana. E não é Deus que nos traz tudo isso, né? Mas Ele permite que nós tenhamos. Então a gente começa a entender que quando nós erramos, né? Quando nós fizemos uma causa negativa e recebemos um efeito também bastante difícil, somos nós que nos responsabilizamos por isso, né? Deus apenas permite que a gente passe por isso. E talvez seja necessário a gente passar mesmo para poder aprender. O que fazer então para que o sofrimento seja aceito como providência salvadora e remédio salutar, né? Então aqui está dizendo que o sofrimento ele pode ser uma providência salvadora e um remédio salutar. Eu vi que entrou algumas outras pessoas. Oi, Renata. Oi, Aparecida. Estou trabalhando aqui, mas de vez em quando eu vejo vocês ali para ver se alguém diz alguma coisa, alguém quiser colocar, fique à vontade. Né? Então, aqui tá afirmando, né? Mas o que fazer com esse sofrimento, já que a gente entende que é um remédio salutar? O Espiritismo explica: existem princípios que nos oferecem uma razão sólida para a aceitação do sofrimento como processo educativo. São eles: o livre-arbítrio, que nos faz assumir responsabilidades, que eu já tinha até comentado, né? A lei de causa e efeito, que a Jéssica até comentou ali antes, que nos informa que a colheita é resultante da nossa semeadura. O que nós semeamos, a gente colhe. Né? E quando se trata de família, né, desse laboratório de amor que nós vivemos, é muito forte, sabe? Essa semeadura que a gente está fazendo, né, para obter bons frutos, para obter uma boa colheita, é uma semeadura muito séria, muito importante, né? Por isso que nós nos propomos estar fazendo o grupo de família, para que a gente possa aprender alguns conceitos, para que a gente possa entender algumas formas comportamentais, inclusive de lidar com os nossos filhos. O que eu posso fazer enquanto adulto para ensiná-lo também, né? Qual é a atitude que eu devo ter perante a vida? A Jéssica colocou aqui de novo: o sofrimento é um processo de aprendizado, mas não é o único caminho. Podemos optar pelo caminho do amor, mas no nosso nível evolutivo ainda ele faz parte. Justamente. Tem outros caminhos, né? Como eu já coloquei bem no início, nós temos outros caminhos. Hoje, a gente vai se ater mais, mesmo é o caminho do sofrimento, né? Por que desse sofrimento? Mas com certeza é muito verdadeiro isso que a Jéssica colocou, porque temos outros caminhos, né? A gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Pelo amor é muito mais prazeroso, né? Vocês há de convir comigo que é muito mais prazeroso, né? Porém, existe o sofrimento e temos que aprender a lidar com ele. Paulo também coloca aqui que estamos todos os dias evoluindo um pouquinho. É verdade, é um passinho de cada vez, né? Mas como que a gente vai evoluir? Por isso a proposta da família, do grupo da família, por isso a proposta do grupo dos jovens, a evangelização, para que a gente adquira conhecimento e argumentos suficientes para ser firme nesses nossos passos que a gente vai dando, né? Evidenciando a justiça
e a bondade divinas, sempre em função da justiça e da bondade divinas. Então, como poderia. Outra pergunta, né, que normalmente se faz, eu fiz todas essas perguntas, mas também observo que algumas pessoas as fazem ainda, como poderia a criatura humana admitir que pode enfrentar as dificuldades, privações e a miséria com resignação? O sofrimento com sua devida resignação é possível desde que saibamos por que sofremos e qual o valor do seu sofrimento. Quando não se tem um motivo sério para agir de forma equilibrada, e com uma sociedade onde impera a inversão de valores, né? Nós estamos numa sociedade onde impera, onde o que é mais forte ainda são as inversões de valores. Se muda, né? Aquilo que era para ser não é, o que é acontece. Então, acontecem todos os tipos de adversidades nessa inversão de valores. Infortúnios, infelicidades, misérias, assaltos e sequestros, assassinatos, atos de revolta e insubmissão, falta de respeito às diferenças, falta de empatia. A empatia é a qualidade, a capacidade de se colocar no lugar do outro. E isso, conforme o Paulo nos falou ali, que a gente vai subindo a cada dia um degrau, né? A empatia também se aprende. A gente não nasce com essa empatia, a gente aprende. É um esforço nosso, pessoal, de estar olhando um pouco mais para fora e saindo um pouco dessa nossa região umbigal, né? Em redor do nosso umbigo. Olhar para fora, olhar para as pessoas, se colocar no lugar delas para poder, então, entendê-las, entender determinadas situações. Portanto, é necessário uma razão forte para agir no bem. Não basta dizer, seja bom. Não basta a gente falar para os nossos filhos, meu filho, seja bom. Ou se olhar no espelho e falar para você, seja bom. Não basta. É preciso mostrar a importância e o valor do bem. Né? Qual é a importância? Qual é o efeito disso? Qual é o efeito de quando eu não faço bem? Qual é o efeito de quando eu furo uma fila? Qual é o efeito de quando eu não falo a verdade? Qual é o efeito de quando eu dou atenção para alguém, dou um bom dia para a senhora que está fazendo a limpeza na rua, dou um bom dia para os meus colegas de trabalho. Tudo isso são causas que vão criar efeitos. Né? E isto pode ser ensinado às crianças desde eternidade, como eu falei antes. Né? Por isso é importante dar o exemplo e dialogar sempre. A gente vai entendendo que com as crianças pequenininhas, muitas vezes a gente não tem muito o que falar, mas a gente tem um exemplo para dar, né? A criança observa, a criança está aprendendo, né? E também você pode ser muito firme com ela, porque você tem base para isso. Quando você não tem base para isso, você uma hora pode, outra hora não pode, um momento é, outro momento não é, e a criança fica bastante confusa e nasce nesse mundo, nessa situação confusa, vai para um mundo que já é bastante confuso também, né? Então, quando a gente tem esse esclarecimento, a gente pode estar, sim, trazendo para dentro de casa, dialogando com os nossos adolescentes. Adolescente precisa muito, muito, muito de diálogo. E principalmente de ser ouvido, né? Um diálogo, mas sim, dar um retorno, sim, mas principalmente ouvi-lo. E tirando, né, um pouco daqueles preconceitos que a gente tem enquanto adulto, certo? Deixa eu ver o que a Eliane colocou aqui. Lembrar sempre que temos a escolha, o livre-arbítrio para nosso processo evolutivo. Sim, sempre temos a nossa escolha.
né? Se a gente procurar, a gente sempre tem. Ah, mas às vezes eu posso pensar assim, não, mas não tive escolha. Eu sou assim porque os meus pais agiram dessa forma comigo. Sim, os pais agiram de uma forma difícil comigo, uma forma de que eu não consegui entender, ou que eu sofri muito, mas à medida do que você vai crescendo, você vai podendo entender isso, criando uma empatia, entendendo seus pais, né? E ao mesmo tempo buscando desafios para sair dessa situação, né? Então nunca existe um culpado sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos sentimentos. Existe sim uma responsabilidade que é nossa, é só nossa. Evangelho no lar, uma boa proposta de conversa salutar em casa, sim, Evelise, sempre lembrando do Evangelho no lar. Eu até vou falar mais no final a respeito um pouquinho do Evangelho no lar, né? Mas esse Evangelho no lar é importantíssimo porque ele vai nos proteger, né? Em ele nos protegendo, a gente depois, eu não vou entrar muito na questão aqui, senão eu vou me estender muito. Mas a gente sabe que o Evangelho nos protege. Protege a nós, a nossa família, protege o vizinho, protege a rua, e assim a gente vai levando uma energia e fluidos positivos para a atmosfera, né? Deixa eu ver o que mais. Renata colocando que a família é a base de tudo, né? Um lar, com certeza, a família, nós temos certeza disso, que a família é a base de tudo. Um lar equilibrado e com amor forma caráter, encaminha para a transformação do homem do homem de bem. Então, o Espiritismo tem esses recursos, né? Como eu falei antes, para nos esclarecer. Um processo que vai desde a informação, que é o conhecimento teórico, até a assimilação, que é a vivência espírita, né? Você busca informação, aí você assimila para poder viver aquilo que você tanto estudou, né? E o que que nós estudamos, né? Tem muita coisa para estudar? Tem muito, né? Aqui a gente pode citar os 5 livros básicos de Kardec, o livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, o livro dos Médiuns, a Gênese, uma coleção de livros de André Luiz, Joana de Ângeles. Então, informação é o que não falta. Nós temos muito à nossa mão, inclusive agora com o atributo, né, da internet, do nosso querido Google, né, a gente consegue achar muita coisa. Também não basta só estudar, né? Estudar, tagarelar aqui para vocês uma série de coisas e não agir. É necessário que a gente procure agir assim que aprender. Importância do conhecimento espírita, educação espírita e fé espírita nesse fim de século e de início de um novo milênio, para o qual convergem muitas esperanças de paz e fraternidade. Então, essa eu queria fechar com vocês essa questão do livro, fazendo isso, que eu achei muito legal. A importância, então, desse conhecimento espírita, né? E da fé espírita, é de que nesse fim de milênio, início, estamos agora iniciando um novo milênio, né? Que ele seja de muita esperança, de muita fé, de muita fraternidade. Lembrando que Joana de Ângeles nos fala: o maior dos sofrimentos decorre de uma forma incorreta, porque a vida é encarada, né? Então, nós somos os causadores do nosso sofrimento, como já alguém falou ali antes, né? É a lei de causa e efeito e tudo mais, a gente sabe disso. Mas a maior causa desses nossos sofrimentos é uma forma incorreta de ver a vida, né? Pela nossa ignorância, ignorância no sentido de falta de conhecimento, né? Então a gente deturpa muito do que Jesus nos trouxe de informação. Se a gente quiser entender Jesus, não basta a gente ler algumas frases de Jesus
Ou, como eu vejo também muitas vezes pessoas contrapondo Jesus, mas não conhecem. Pegam algumas frases soltas, né? Nós temos que ir a fundo, nós temos que conhecer, nós temos que estudar o Evangelho e outros livros tantos que tem, né? Tanta filosofia. Kardec, ele diz assim, ele traz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Deixa eu só ver quanto tempo já. Estou me estendendo um pouco, mas já está terminando, tá? Então, ele, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, no item 13, ele vai dizer, entre outras coisas, que as vicissitudes da vida derivam de uma causa. A sequência de coisas que acontecem na nossa vida, as vicissitudes, elas derivam de causa, uma causa. E, pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Justa há de ser essa causa. Se Deus é justo, a gente fala sempre, né? Deus é justo, Deus é bom. Se ele é justo e se ele é bom, há de ser justa essa causa, né? Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens em direção desta causa, né? Lembrando que essas vicissitudes, essa sequência de coisas que vão acontecendo na nossa vida, uma causa que pode ser uma causa desta vida, como de outras encarnações, né? Então, o nosso inconsciente é enorme. A gente não faz ideia de muita coisa que a gente sabe, os ruins. Então, o que nós sabemos é que tudo isso tem uma causa. Dá para mudar o que passou? Não, né? Não dá para mudar o que passou, mas eu posso mudar daqui para frente, né? O nosso querido Chico já falava isso. Não posso mudar o passado, mas eu posso mudar daqui para frente e fazer dessas causas umas causas positivas. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos, né? Então, Jesus nos trouxe a palavra e o Espiritismo hoje nos dá um meio de entendermos melhor esta palavra, né? Alguém me disse esses dias assim, ó, nossa, eu leio a Bíblia, não entendo nada, e eu posso dizer a verdade para vocês, tem momentos que eu também não entendo. Me dá um entendimento maior porque a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho nos dá um embasamento maior. O convite do codificador é para que o indivíduo que sofre tenha coragem de interrogar a sua própria consciência, montando passo a passo a origem de todos os males, e que, na maioria das vezes, chegue à conclusão de que, se tivesse agido diferente ou deixado de fazer o que fez, estaria em diferente condição. Isso a gente não precisa nem ir para vidas passadas, né? Nessa mesma vida, quando a gente analisa, coloca a nossa cabeça no travesseiro e pensa no dia, ou pensa num pretérito um pouco mais longo, a gente vai pensar, nossa, eu fiz tal coisa. Se eu tivesse feito diferente, eu poderia ter outros resultados, né? Mas era para ser assim. O importante é que a gente aprenda e que daqui para frente, como diz o nosso querido Chico, daqui para frente a gente modifique e melhore, né? E aprenda com os nossos erros. Kardec e Joana de Ângeles, afirmam que o homem é a síntese, o resumo das principais ideias de suas próprias experiências. A síntese, né, das suas próprias experiências. É o autor do seu destino. Eu adoro essa parte. Eu particularmente amo essa parte, porque eu nunca, mesmo antes de estudar a doutrina espírita, eu sabia que nós não éramos vítimas. Eu sabia da importância que a gente tinha. E quando eu encontrei aqui nos estudos, eu me senti realizada, porque realmente é isso aí. Nós somos autor do nosso destino.
Mas nós vamos aprender a ver isso num âmbito maior, né? Não vamos agora pegar isto e pensar que hoje a gente pode modificar tudo o que acontece nessa vida presente, mas que a gente, muita coisa sim nós podemos mudar. Que ele elabora mediante os impositivos do determinismo, né? Então a gente nasce, a gente morre, a gente morre, a gente reencarna, né? E a gente vem com questões biológicas, psicológicas, espirituais, mas que, antes de tudo, nós somos autor desse nosso destino nesta nossa vida. Todo sofrimento tem data certa para acabar, né? Esse é um vídeo do Haroldo Dutra muito interessante. Quem quiser ver, né, para estender essa questão, né? O vídeo se chama Todo Sofrimento tem data certa para acabar. Kardec nos codificou cientificamente as mensagens dos espíritos a respeito do sofrimento. Joana de Ângeles traz uma análise, ela parte dali, né, desse conhecimento que Kardec trouxe, para fazer um estudo mais aprofundado, né, e poder, nesse momento, estar trazendo para a gente maiores informações a partir de. Estou vendo que o tempo está se estendendo, mas eu vou ficar mais um pouquinho ainda, se vocês me permitem. Já estamos terminando, mais uns 5 minutinhos. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, vai trazer essa questão do sofrimento em vários pontos. Eu vou citar alguns aqui, que talvez ajude até você, quando quiser pesquisar, saber um pouquinho mais, né? Kardec fala do mundo espírita ou dos espíritos, capítulo 1 dos espíritos. Mais especificamente a questão 114, no Livro dos Espíritos. Progressão dos espíritos. Quando ele vai falar na progressão dos espíritos, ele vai estar também falando dessa questão do sofrimento. Retorno à vida corpórea, as leis morais, ele vai trazer, né? Nas leis de trabalho, entre outros. O céu e o inferno, o livro Céu e Inferno também traz muitas informações a respeito disso que a gente está falando hoje. Então, mas apesar de tudo, né, a gente teve que trazer aqui hoje um assunto que é difícil entender, é muito complexo, fala do sofrimento, nós estamos vivendo por um momento muito sofrido, né, de mortes, de doenças, de familiares perdendo seus familiares, né, perdendo amigos, né? É um momento bastante delicado. No entanto, a doutrina espírita, ela nos fortalece através da boa nova, né? Ela vai dizer, sim, o sofrimento existe. Existiu em todas as épocas. Se você for estudar história, sempre existiu, até mais do que hoje, muitas vezes. Vivemos num mundo de provas e expiações, né? Vai existir... Quando nós estudamos o espiritismo, né? Então, o tratamento espírita, ele vai existir e vai ter maior força, vai ser mais dinâmico quando nós tivermos a consciência divina, conscientização divina, né? Quando nós entendermos de fato porque que você é criado por Deus e você não está abandonado. Nós fomos criados por Deus e não estamos sós. Aprendemos a usar nossos sentidos e nossos talentos, que nós temos muitos talentos também. Através do espiritismo a gente aprende. Entendemos que as coisas do mundo são necessárias, mas são passageiras, né? A felicidade é conquistada e eterna. Do espírito. Só um minutinho. Acabando aqui o meu bateria. Muito bem. Estou terminando. Entendemos que as coisas do mundo são
tão necessárias são passageiras. A felicidade ela não é conquistada. Aliás, a felicidade ela é conquistada, né? É eterna e é do espírito, não é desta vida. A felicidade verdadeira, né? Os problemas aqui deste mundo, né? Neste mundo, a felicidade ela acontece em pequenos momentos, que a gente prefere falar de alegria, a gente fica alegre em muitos momentos, né? Quando a gente adquire alguma coisa, quando conseguimos dar um passinho a mais no nosso processo evolutivo, mas a verdadeira felicidade ela está no mundo dos espíritos. E essa vida aqui nos proporciona essa vida nossa encarnados no planeta Terra, né? Esse mundo é a escola para alcançarmos o progresso físico e emocional, né? Então é isso, gente. O nosso grupo de família, né? Grupo de Estudos da Família, da Sexta URI, ela se reúne, né, de tempos em tempos para pensar em estratégias. Como nós podemos trazer a família, né? De que forma? Muitas vezes nós somos espíritas sós, né? A nossa família se entendeu melhor de outra forma, em outra filosofia, em outra religião, né? Mas as que estão, como nós podemos trazê-las, né? De que forma? E através, né, de ações também, tá? Então, é essa a proposta, né? Agradecemos muito a estarmos aqui hoje e desejo a todos uma boa noite. Gostaria só de saber se alguém gostaria de colocar alguma coisa ainda. Fique à vontade, depois também a gente pode continuar conversando ali no chat, né? Então, muito obrigada. Uma boa noite e uma boa semana pela frente. Beijo. Tchau.